terça-feira, 26 de julho, e a gente vai iniciando mais um TV Mar News. Muito bom dia para você que está aqui acompanhando toda a nossa programação. A gente vai sempre fazendo um convite a você, né, que continue acompanhando aqui o nosso programa, para que você amanheça sempre muito bem informado. A gente vai trazendo para vocês as principais informações. Lembrando que se vocês precisam sair de casa, não quer perder o nosso programa, baixe o aplicativo da TV Mar no teu celular, ou você pode também acompanhar toda a nossa programação ao vivo através do portal Gazeta Web, acessando gazetaweb.com. A gente também está presente nas redes sociais, é só seguir a gente no Instagram, no Facebook e acompanhar também o nosso canal do YouTube, tá bom? A gente sempre inicia o nosso programa aqui lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apvida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que consegue entender muito bem que, embora os sintomas possam ser parecidos, cada paciente é único e merece, então, um tratamento personalizado. Se você ainda não tem plano de saúde, faz a Apvida, afinal de contas, gente, a Apvida é saúde para valer. E a gente também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos conferir, então, o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, acessando com a gente, gazetadealagoas.com.br. Já na sua tela também aí, olha só, entidades cobram medidas efetivas de proteção à mulher. Número de mortes por Covid-19 em Alagoas registra avanço de 1.150% em julho. E olha, Bolsonaro convoca aliados para o 7 de setembro. Caminhoneiros terão 2 parcelas de auxílio no próximo mês. INSS começa a pagar julho aos aposentados. O Ministério Público Estadual investiga postes no meio da rodovia feita pelo governo. Taxa anual de bombeiros sai com 10% de reajuste. E Fábio Ferrari toma posse como desembargador. A gente tem também destaques aqui, olha, a respeito da gasolina, viu? Com preço médio da gasolina cai 1,48 e chega a menos de R$ 6,00 no estado. Coisa boa, né, gente? Marcha de Sem Terra deixa trânsito caótico aqui em Maceió. E com 1 a menos, CSA leva virada e permanece no Z4. Esses são, então, os principais destaques aqui da Gazeta de Alagoas. E a gente tem também aqui destaque do Caderno B. Batalha da Aldeia. A alagoana Alice Goretti participa da maior batalha de rimas do Brasil e disputa prêmio de R$60 mil. Esses são, então, os destaques da Gazeta de Alagoas. Quer se aprofundar mais neles? É só acessar gazetadealagoas.com.br. Vocês vão conferindo aí todos esses destaques. A gente já tem Viderlan Araújo ao vivo. Por enquanto, então, a gente vai falando sobre golpes cibernéticos. Um especialista faz, então, um alerta para a gente e a gente confere a que a gente deve estar atento. Vamos ver. Sicredi, uma entidade conceituada no mundo da economia, do crédito, é uma cooperativa, é um banco creditício de cooperativa e que está muito preocupado com a insegurança e as agressões de clientes, aqueles que são também clientes e associados do Sicredi, devido à onda de golpes que estão sendo dados principalmente pela internet. Usuários da internet, fiquem atentos a todas essas importantes advertências e orientações que a Regiane Nascimento, que é assessora de controle interno Sicredi, vem nos trazer. O que é que realmente está acontecendo e essa vulnerabilidade geral de toda a comunidade aí? Bom dia. É o seguinte, Fernando, depois da pandemia, né, todo mundo passou a utilizar muito mais a internet, a utilizar muito mais aplicativos, a fazer mais serviços via canais, né? Principalmente serviços de bancos, né, pagamentos, transferências, e também foi criado o Pix recentemente, né, que facilita muito a vida das pessoas, só que isso também impõe as pessoas a mais riscos. As pessoas ficam realmente mais vulneráveis porque não têm o conhecimento devido. Infelizmente, o brasileiro não é preparado para tanta tecnologia. E a gente foi meio que imposto a usar a tecnologia, né? E isso acarreta uma série de riscos cibernéticos, porque as pessoas não estão preparadas para ter os devidos cuidados. No site do Sicredi tem uma cartilha de segurança digital com inúmeras dicas e com os principais golpes atuais, né? Porque tem golpes que já são antigos, mas infelizmente continuam acontecendo, que é o golpe do boleto adulterado, né? Que é
Você recebe um boleto de uma determinada instituição para pagar e aí o golpista consegue ter acesso a esses dados e adultera os dados do cedente, do favorecido do boleto. E você paga o boleto e o valor vai ser creditado para outra pessoa, não vai para o favorecido correto. Tem o golpe do WhatsApp, que é um golpe bem comum, que infelizmente continua acontecendo. Tem o golpe do falso funcionário da instituição, falso colaborador que liga para o associado, liga para o cliente, no caso de bancos. Falso aplicativo também. Isso, falso aplicativo também. Tem o golpe de venda, que também é bem comum e continua sendo bem utilizado pelos golpistas, que é oferecer produtos, oferecer ofertas de emprego, e aí manda o link para seu WhatsApp ou manda para o seu e-mail. E aí você acessa aquele link e acaba fornecendo os seus dados, acaba fornecendo acesso ao seu aplicativo, ao seu smartphone, ao seu computador. Ainda também essa cartilha alerta sobre os casos de movimentações bancárias suspeitas e traz prejuízo da mesma forma. Qual a vulnerabilidade em casos assim? Que providências devem ser tomadas? Em qualquer situação que você se sentir exposto, que você se sentir vulnerável, a primeira providência a ser tomada é consultar a sua conta, consultar as movimentações. Percebeu que tem movimentação que não foi você que fez, é imediatamente procurar o seu gerente, imediatamente procurar a sua agência, né? No caso, procurar as agências nossas do Sicredi, procurar o seu gerente com quem você tem contato e, de preferência, fazer um boletim de ocorrência. Se você perceber que houve movimentações que não foram feitas por você, fazer um boletim de ocorrência imediatamente também. E bloquear todos os aplicativos. Bloquear cartões, bloquear o aplicativo de acesso às suas contas. Ninguém está livre dessa maledicência e desses atos criminosos que lesam aí todos os clientes do setor financeiro e econômico do nosso país. Portanto, parabéns, Sicredi, por estar dando essa dica e ter essa cartilha à disposição daqueles que estão à mercê de todas essas agressões no setor financeiro. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Arnaldo Melo, canal 525, NET, claro, 20 anos em defesa do credor Sicredi. E olha só, gente, o infarto do miocárdio ou ataque cardíaco acontece devido à morte das células de uma região do músculo do coração causada pela formação de um coágulo que interrompe o fluxo de sangue. E a gente tem ouvido muito, escutado muito o pessoal dizer que teve um infarto por conta da vacina contra a Covid-19. Será que isso é verdade? É mito ou é verdade? A gente recebe nesse momento José Leitão, ele que é cardiologista e conversa com a gente sobre isso. Bom dia para você, doutor. Seja mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso programa. Isso tem deixado muita gente de cabelo em pé e muita gente, inclusive, deixando de concluir o seu ciclo vacinal contra a Covid-19, exatamente por conta dessas informações que chegam com uma celeridade muito grande a gente, né? É mito ou é verdade? Realmente há esse risco da gente ter um infarto por conta da vacina contra a Covid-19, doutor? Bom dia. Bom dia. Na verdade, o pessoal associa com infarto tudo que é relacionado ao coração. Não é. Na verdade, o que a vacina pode, em raríssimos casos, só para você ter ideia, nos Estados Unidos, a cada 2 milhões de pacientes vacinados, tivemos apenas 6 pacientes que tiveram um quadro de miocardite. Miocardite nada mais é do que um processo inflamatório no coração. Esses 6 pacientes, ou seja, entre 2 milhões de pacientes vacinados, todos evoluíram de uma forma benigna, não precisaram ficar internados, ou seja, só precisaram de um acompanhamento mesmo ambulatorial. Então, o risco do paciente ter algum tipo de, digamos assim, de miocardite por conta do uso da vacina é muito baixo. E muito maior o risco do paciente que não tomou a vacina e ter uma miocardite por Covid. Porque a gente sinalizou muito bem durante agora, principalmente nessa terceira onda, em relação às crianças. Mas nós temos acompanhado pacientes adultos, mesmo em casos leves, após fase inflamatória, ou seja, após 4 semanas do primeiro contato com o vírus, que evoluíram com insuficiência cardíaca. E normalmente são pacientes ou não fizeram uso da vacina ou apenas uma dose. Olha só, a gente ficou alerta então aí, né? A gente que está entrando nesse ciclo,
de vacinar as crianças a partir de 3 anos de idade. Iniciamos ontem aqui na nossa capital. É importante a gente frisar isso, porque tem muito pai que realmente, de fato, ainda fica com um certo receio de levar a criança para fazer essa vacina contra a Covid-19. O que de fato, então, é a miocardite e o que pode ocasioná-la? A miocardite nada mais é, como eu falei logo no início, um processo inflamatório nas células do coração. A principal causa é idiopática. Do infarto. É totalmente diferente do infarto. Então, essa inflamação pode ser acarretada por algum fator externo. A principal causa é idiopática. Não existe uma causa evidente. A gente sabe que infecções virais, ou coronavírus, ou qualquer outro quadro viral inespecífico, pode levar a essa inflamação no coração. Assim como, por exemplo, alguns tratamentos para câncer, por exemplo, algumas drogas, elas podem causar problemas no coração. Então, essa história de que a vacina não é segura, só reforçando, ela é segura sim, e a gente tem observado essa segurança principalmente agora, porque não é uma vacina, digamos assim, mais nova. A gente tem desde 2020, desde 2021, na verdade, acompanhado os pacientes e tem visto, claro, uma evolução excelente e, como a gente tem observado, a redução do número de casos, principalmente dos pacientes graves. Existe alguma contraindicação para pacientes que já são cardíacos para tomar a vacina? Não, não existe nenhuma contraindicação. Normalmente os pacientes, existe até esse medo, onde os pacientes procuram o nosso consultório pedindo uma liberação. Na verdade, a gente reafirma que esse paciente cardiopata, ele precisa fazer uso da vacinação. 44% dos pacientes internos por Covid, eles possuem algum tipo de cardiopatia prévia. Ou seja, são pacientes que irão evoluir com a forma grave da doença. Por isso que eu reforço sempre no meu consultório, para que o paciente siga o esquema vacinão e não tome apenas 1 ou 2 doses. Seguir o que o Ministério da Saúde recomenda, o que a literatura nos fala. E, como eu falei, a gente tem observado uma redução principalmente do número de internamentos. Muitos casos leves, mas hoje o que a gente observa é que são poucos os pacientes que internam por conta de Covid. Há a possibilidade, então, de uma pessoa que contraia a Covid de uma maneira mais leve, sem nem perceber que de fato está com Covid, e ela desenvolver a miocardite por conta da infecção pelo vírus? Pode sim, infelizmente. Normalmente o quadro de miocardite, essa síndrome inflamatória, ocorre na fase inflamatória, pós-Covid. A gente tem que observar principalmente entre a 2ª e a 4ª semana após o período de infecção. O paciente pode apresentar arritmia, ou seja, o aumento da frequência do coração. O paciente pode também apresentar dispneia, cansaço aos mínimos esforços, também pode levar a dor torácica. Por isso a associação com infarto. Mas, na verdade, essa inflamação do coração pode levar a dor torácica também semelhante do infarto, sem ser infarto, no caso. A miocardite, ela já é conhecida na literatura, os médicos, inclusive aqui de Alagoas, já estão acostumados a lidar com esse tipo de doença? Com certeza. Não é novidade? Não, não é novidade. O diagnóstico da miocardite é clínico, então a gente só precisa de alguns exames, como o próprio nome já diz, exames complementares, que nos ajudam a fechar o diagnóstico e investigar uma possível causa. Mas aqui existe sim uma estrutura, o tratamento não é um tratamento complicado, não é um tratamento difícil. Agora a gente precisa de um diagnóstico precoce. Tem cura a miocardite ou é uma doença crônica? Em torno de 50% a 60% dos pacientes irão evoluir de uma forma favorável, ou seja, eles irão ficar sem nenhuma sequela no coração. Infelizmente, em torno de 30%, que normalmente são os pacientes que não receberam um diagnóstico precoce, eles podem evoluir com um quadro de insuficiência cardíaca irreversível. Isso é um dado alarmante. Por isso que a gente sempre reforça a questão da vacinação e o diagnóstico precoce, caso o paciente tenha algum sintoma. A gente pode passar aqui para quem nos assiste, a que a gente deve estar alerta, quais são os sintomas que a gente já deve acender a luz e dizer, epa, preciso procurar um cardiologista? Em relação às crianças, especificamente os pacientes pediátricos, principalmente febre após 2 ou 4 semanas, onde a criança teve contato ou um diagnóstico confirmado de Covid. Então, no caso da criança em especial, observar a língua em framboesa. A criança pode apresentar cansaço aos moderados esforços. Língua em framboesa? Isso. A língua em framboesa, ela fica avermelhada e áspera. Sim. Além disso, a criança pode ter manifestações na pele, mas o sinal mais importante, na minha opinião, é a questão da febre persistente após essas 4 semanas. Trazendo para o adulto, normalmente ele pode apresentar principalmente arritmias, aumento da frequência do coração mesmo em repouso,
cansaço, ou seja, dispneia aos moderados esforços e dor torácica. Ficar atento, como eu falei anteriormente, após essas 4 semanas, se apresentar algum tipo de sinal ou sintoma, procurar um médico para que a gente possa investigar. Agora, a gente viu recentemente também casos, né, de pessoas que provavelmente já tivessem sentido esses sintomas e não procurou o médico e mesmo assim saía para praticar atividade física. Isso aumenta o risco da pessoa ter evoluir para um problema maior? Com certeza. O que é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda? Mesmo em casos leves, passar de 7 a 10 dias de repouso, sem praticar atividade física, e caso retome a atividade física, fazer pelo menos um eletro e a coleta da troponina. Se o eletro e a troponina estiverem normais e o paciente persistir nesses 10 dias assintomático, a gente libera para o retorno de atividade física. Pacientes que tiverem sintomas moderados a graves, procurar sempre o médico para solicitar outros exames, em especial o cardiologista, que aí a gente vai pedir um ecocardiograma, um teste ergométrico, para saber quando é que esse paciente poderá retomar a atividade física e o tipo de atividade específica. Pois é, a gente, no início da pandemia, quando a gente falava no coronavírus, né, doutor, a gente sempre imaginava o vírus realmente mais associado ao pulmão, mas ele é uma síndrome inflamatória também? Como é que a gente pode enxergar? Exatamente. A gente sabe hoje que além das manifestações pulmonares, existem as manifestações cardíacas, manifestações na pele e principalmente no cérebro. Trabalhos mostram, principalmente com ressonância, em pacientes, mesmo em casos leves, alterações neurológicas a longo prazo. Você percebe que alguns pacientes, mesmo em casos leves, falta de memória, principalmente memória recente, amnésia, confusão mental. Outro dado também importante, aumentou o índice de depressão e principalmente ansiedade. A gente percebe que mesmo em casos leves, os pacientes acabam evoluindo nessas 4 ou 8 semanas com bastante ansiedade, e não é só pelo isolamento, mas por alterações neurológicas levadas pelo Covid. Quando você fala em ansiedade, me lembrou uma coisa. Quando a gente volta à questão do mito ou verdade, das tantas fake news que a gente tem recebido também através dos nossos celulares, né? A gente tem visto também um número, não sei se é impressão minha, mas as pessoas comentam isso, um número muito maior de jovens e pessoas jovens, saudáveis, aparentemente saudáveis, que morreram por infarto, morreram por AVC, enfim, todo mundo associando todas essas questões, de fato, à vacinação da Covid-19. Isso realmente procede? A gente tem visto realmente mais pessoas jovens passando por isso, tendo infarto, tendo AVC e associando a Covid-19? Infelizmente, a questão da fake news é preocupante. Até gosto de brincar. A fake news, ela mata mais do que o próprio Covid. Verdade. O que é que acontece? Tudo acaba sendo associado ao Covid, ou no caso a vacina. Então, a gente sabe que a vacina, como a gente falou, ela aumenta um pouquinho o risco de miocardite, mas é um risco muito baixo. Algumas vacinas podem levar a um risco maior de trombose, mas também é um risco muito, muito baixo, assim como as outras vacinas também. Não é só a vacina? Não é só a vacina para a Covid. Qualquer vacina, ela tem seus efeitos colaterais. Mas, infelizmente, por conta dessas fake news, acabam associando tudo à vacina para a Covid. Isso é preocupante, porque a gente vê, principalmente entre adolescentes e jovens, um baixo índice de vacinação. Inclusive, alguns profissionais médicos acabam contraindicando que os pais levem os seus filhos para se vacinarem. E é importante. Dados mostram, principalmente na Sociedade de Pediatria, relatando sobre a questão do aumento da mortalidade mesmo em crianças. Aumentou em 2 vezes por conta de Covid. Por isso que é importante a gente vacinar nossos filhos. E lembrando sempre da síndrome inflamatória sistêmica, que é a SINP, onde é uma forma grave da doença. Claro, a gente sabe que essa faixa etária, o risco é baixo, mas existe. Então a gente precisa tomar o cuidado, observar sinais e sintomas e lembrando que a SINP pode acontecer mesmo em crianças que não positivaram para a Covid, que apenas tiveram contato, ou pai ou mãe, enfim, com alguma pessoa que teve. É importante até reforçar a vacinação, principalmente para criança e adolescente. O senhor tem filhos? Tenho. Na idade pequenininha também? 4 anos. Vai vacinar sua filha? Vou sim, com certeza. Tá vendo, gente? A gente escuta isso de um profissional médico cardiologista. Segue aí o exemplo. A gente vai seguindo, viu? Com certeza. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Eu que agradeço. A gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com muito mais informações para vocês. Já, já.